Onde está a carga? Aí! Aquilo também é da carga? Não, aquela carga é minha. Carrego nas costas há mais de 30 anos. É a patroa. Maria Cláudia Ferreira está de volta. A criadora do blog Santo André Ontem e Hoje, sempre com muitas novidades sobre a história da nossa cidade. Ela trouxe imagens incríveis que podem ser vistas no Facebook, é isso? Isso, no Facebook. E que falam da nossa Santo André, a querida Santo André. Cláudia, obrigado de você voltar aos estúdios do Diário do Grande ABC TV para falar sobre um hobby seu, não é? Sim. Não é uma atividade profissional. Não, eu até agradeço o convite, que eu adoro falar desse tema. E obrigado por estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer te encontrar. O prazer é nosso. E é um hobby. Eu trabalho em outra área e eu desde pequena sou ligada à história. Qual a sua área? Fala um pouco da Cláudia, a profissional. Eu trabalho com pesquisa clínica, eu sou farmacêutica, eu sou farmacologista clínica também. Eu trabalho com estudos e pesquisa para novos medicamentos. Então, medicamentos que ainda vão ser lançados daqui 10 anos ou 15 anos até mais. Então, eu trabalho com uma pesquisa internacional que, ao mesmo tempo, essas pesquisas estão sendo feitas em vários países, Estados Unidos, Colômbia, Japão. E a gente pesquisa medicamento. Eu tenho uma equipe na América Latina. Então você viaja? Viajo bastante. Quer dizer, você está viajando, de repente você está percorrendo a América Latina, de repente você está numa outra região brasileira, mas você está sempre com a cabeça em Santo André. Sempre com a cabeça em Santo André. Às vezes eu estou viajando, eu vou muito para o México e lá também tem uma história que é linda, mas eu sempre estou postando alguma coisa, sempre procurando alguma coisa no tempo livre, porque eu adoro a história da cidade. E o que é mais legal na Cláudia é que ela divide com a gente os achados, né? Tá lá no blog dela, mas ela manda um e-mail para a gente e a gente vai acumulando. De repente a gente tem um monte de coisa para mostrar para vocês. E eu queria começar, Cláudia, falando da Gertrudes Dalpós, uma aeromoça de carreira, hoje aposentada, que você descobriu lá no museu. Exatamente. Antes um pouquinho, eu tinha, através das minhas pesquisas, eu encontrei a foto dela no site da Iprememo, que é da faculdade, da Universidade de São Caetano. E eu me interessei porque tinha umas fotos lindas. Ela é linda, não é? Até hoje. E me chamou muita atenção as fotos dela. E durante a coleta da exposição para o museu, a gente entrou em contato com ela para ela autorizar as fotos. Tem uma das fotos dela lá no museu. E ela autorizou e ela foi participar quando foi a seleção das fotos. Então, todo mundo já conhecia do grupo e as pessoas que estavam lá já conheciam ela. Então, a Dona Gertrudes. A Dona Gertrudes. E quando ela chegou foi uma celebridade, né? E ela contou muito da história dela, né? Então ela começou muito nova a trabalhar como aeromoça, acho que ela foi uma das pioneiras. Ela é de origem alemã, então ela fala outras línguas. E, assim, é uma pessoa de uma presença maravilhosa e todo mundo ficou muito contente, eu também, de contactá-la e de saber um pouquinho da história dela. E o mais legal é que ela guarda as coisas, né? As fotografias, essas que nós estamos mostrando, né? Então, a Dona Gertrudes, que legal, que joia, maravilha. Que quem quiser ver as fotos também, além do jornal, né, e do nosso programa, tá lá na exposição do museu. Tem algumas fotos lá e tem várias fotos, inclusive foto atual dela também, no Facebook, no grupo Santo André Ontem e Hoje. Perfeito. E ela conta muito do pai dela, tinha que monitorar todas as viagens dela, então ela tinha que de alguma forma entrar em contato, porque naquela época não era comum, né, esse tipo de coisa. Então é uma história muito legal e dá para acompanhar em fotos, porque a gente tem fotos desde a formatura dela no Júlio de Mesquita e também ela trabalhando, casamento. Então a gente tem várias fotos e a gente acompanhou tudo e conhecia apenas as fotos antigas. E veio assim para a cereja do bolo, digamos, quando a gente conheceu ela pessoalmente, né? Foi muito legal. Que bom, que joia. Uma segunda pauta são as histórias de Célio Fellini.
Sim. Você me mandou algumas coisas por escrito, uma ou duas imagens, né? Fala um pouquinho sobre Célio Fellini. O Célio, ele faz muito sucesso no grupo com as histórias que ele conta, ele tem uma memória muito boa e ele viveu Santo André, né, de décadas atrás, muito ativamente, né? Então ele é bem conhecido e ele conta, assim, histórias emocionantes da cidade e as pessoas relembram com isso. Então tem várias passagens que ele coloca, ele é da família da Óleo, acho que você conhece. Ah, tá. Ele é da família. Então são histórias muito legais que eu compartilhei com você. Isso. Porque mostra um pouco, tem várias pessoas no grupo que contam essas histórias e a gente consegue, quem não viveu como eu essa fase, a gente consegue viajar um pouquinho no tempo e saber como é que foi, como que era a época, como era Campos Sales, como era a juventude, né, naquela época. É muito interessante e cada conto dele conta um pouco a história da cidade, traz um pouco, e as pessoas também, elas veem afinidade nessa história porque elas viveram isso, né? Então eles relembram pontos importantes da cidade que era destaque, uma churrascaria. Ele fala muito do snooker do Pascoal, não sei se você já ouviu falar. Então, através da história que ele foi contando, eu fui me interessando bastante por cada ponto que ele falava. Às vezes uma localização, um restaurante ou alguma coisa. Então, a gente foi conseguindo buscar fotos. Então, as pessoas relembraram, por exemplo, o Pascoal do snooker e a família trouxe fotos pra gente. E aí foi muito emocionante para o grupo, porque são pessoas que viveram, naquela época estavam sempre presentes, ela ali na rua Luiz Pinto Fláquer. Tá. E as pessoas começaram a relembrar e foi muito legal. Perfeito, agora caiu a ficha. Você eu lembrou pegava qual o que é? ônibus naquele ponto. Tinha um ponto em frente. Isso, é lá que eu tomava o ônibus, quando os ônibus subiam, ainda sobem, né? Aham. Mas não havia o trólebus, não havia o sistema trólebus, então ir para São Bernardo, o ônibus saía da estação, subia a Luiz Pinto Fláquer e era em frente ao snooker. Agora caiu a É fichinha. exatamente esse, porque eu fico muito curiosa quando alguém me fala de algum ponto ou algum lugar que eu não conheço. E eu não consegui encontrar. Depois que eu encontrei a família, a gente encontrou as fotos. Mas, sem querer, eu encontrei uma foto do Aramaçã, porque ali foi algo do Aramaçã, que não me recordo muito bem. Perfeito. Mas eu não imaginei que tinha alguma relação. Então, e eu postei a foto. Eu estava tentando lembrar onde que a imagem está no livro dos 75 anos. Acho que dos 75 anos ou dos 80 anos do Aramaçã. A gente coloca essa foto lá. Sim, isso, aí eu encontrei essa foto e ele identificou, sem querer, assim, numa coincidência legal. Perfeito. Legal. Na nossa sequência, Dr. Martorano. Né? Tem uma foto, acho que dele, dentista. Dentista do grupo escolar, do primeiro grupo escolar de Santo André. E ele também é uma pessoa de destaque na região, porque todos que estudaram ali passaram e tinham medo, né, do dentista, principalmente naquela época. Então ele é uma pessoa que marcou a infância de muita gente. E uma das pessoas da família participa do grupo também e nos presenteou com essa foto. Legal. Que é uma foto dele no próprio consultório dentro da escola, do colégio. E isso também trouxe uma emoção para todo mundo, né? Dessa recordação, uma recordação, todo mundo colocou do medo, relembrou do medo que tinha no dentista, principalmente nas escolas públicas naquela época, né? Então foi bom também esse resgate, e o resgate do nome do Dr. Martorano. Tá certo, perfeito. Você também mandou pra gente, e está no seu blog, 2 imagens da Coronel Oliveira Lima no mesmo ponto. Provavelmente o fotógrafo está de costas para a estação, né? E focaliza a Oliveira Lima em 1940 e em 1966. Sim. Mudou, olha, 40 para 66 não é tanto tempo, mas quantas mudanças ocorreram?
Essa foto é interessante, eu acho que é bem marcante para Santo André e para acompanhar também, Ademir, a história, né? Porque a gente compara a diferença de 26 anos naquela época. Hoje, 26 anos, a gente tem algumas mudanças atualmente, mas não são tão bruscas como naquela época. Então, a gente consegue diferenciar em 26 anos, verificar a verticalização da cidade. Então, a gente tem na primeira foto uma cidade mais horizontal, né? As casas tradicionais e antigas, e já 26 anos depois, o comércio um pouquinho mais agitado e a gente já vê alguns prédios e a gente vê a verticalização da cidade. Depois a gente compara essa foto, fazendo a comparação do mesmo local que a foto atual, é surpreendente, nem parece o mesmo lugar, né? A diferença que se passou. E é interessante, principalmente nesses 26 anos, que, como você falou, não é tanto tempo assim, e a diferença é brutal, radical. Então, é legal a gente estar fazendo essa retrospectiva com a Cláudia, porque essas imagens todas não saíram ainda na página Memória. Então agora é uma oportunidade, durante uma semana, da gente, tema por tema, a gente está colocando. E chegamos, saindo um pouquinho do centro da cidade, na Rua do Bosque, entre a Vila Bastos e a Jardim Bela Vista. Uma Rua do Bosque completamente rural. O lago. Aí, provavelmente, é onde nasce o córrego do cemitério. Eu creio que sim, porque o que eu descobri, eu não conhecia muito bem essa rua. Eu até estive lá porque me interessou bastante, ainda tem algumas casas ainda da época. E, às vezes, dentro dos temas que eu busco, a demissão de algumas pessoas que fazem perguntas no grupo me ajudam muito, porque assim, eu não tenho tanto histórico de como era, se tinha um córrego, um lago ainda, em detalhes. Então, e o local também. Então, às vezes alguém comenta, alguém se lembra, né? E quando coloca assim, para mim é um desafio de procurar sobre isso. E eu não consegui encontrar uma foto desse local com lago. Isso intrigou todo mundo do grupo que a gente queria. Até que alguém encontrou e tem ali as crianças com uma pessoa naquele lago, no local ali perto onde é o Celso Gama. E é bem surpreendente também, porque são coisas que quem mora lá atualmente nem sabe, né, que tinha, né, só as pessoas mais antigas. E isso também mostra, assim como aquela foto da Oliveira Lima, como que a cidade se transformou. É muito impressionante a mudança da cidade. Porque nós escondemos tudo isso. A Rua da Fonte, mas cadê a fonte, né? Ela existe. O córrego do cemitério provavelmente nasce lá. Primeiro, a gente não sabe por que córrego do cemitério. Será um cemitério indígena, alguma coisa assim? Que é esse córrego que desce, né, em direção ao Paço, passa em frente ao Américo Brasilense para desaguar lá na estação no Rio Tamanduateí. Né? E todos esses nomes que a gente está falando e mostrando, eu não estou perguntando para a Cláudia os nomes porque ela está realmente de cabeça, ela não trouxe nenhuma anotação. A gente vai estar mostrando, publicando na coluna Memória, que é publicada há 31 anos diariamente no Diário do Grande ABC. Não muito longe da Rua do Bosque, a Rua Laura. E um imóvel lindo, maravilhoso, com fotos antigas e fotos atuais feitas, mostrando coisas que a gente não desconhece. Sim, essa foi outra descoberta. Eu digo que a página me trouxe muitas felicidades, a gente conhecer muito mais da história e pessoas maravilhosas, que é a família de Conrado Bassanello. Então, eu recebi primeiramente uma foto dele, uma foto de uma moto, uma foto muito bonita, de um impacto grande. E aí eu conheci a família e eles me falaram sobre a casa e a importância que a casa tem para a família, porque veio de geração até atual, né, que é a família da Janice, as tias da Janice Pellegrino, e foi uma felicidade para mim conhecer, porque assim, eles mantêm a casa ainda as características originais, e a casa, assim, ela tem uma história tão rica, e eu fiquei lá, você imagina, né, saber todas aquelas histórias numa casa maravilhosa daquela, com pessoas maravilhosas, que são as tias da Janice, e nessa casa eu conheci os detalhes, desde de janela, ainda é original o piso,
há uma pintura que não é desde o início da casa, mas de 1960, da década de 60 mais ou menos, que é muito bonita também. E elas me deram algumas fotos, e nessas fotos, por exemplo, no mesmo local, no quintal da casa, onde existe como se fosse um vaso, ali tem uma foto da avó ou da mãe, não me lembro exatamente, muitas décadas atrás, e com um cenário atrás totalmente diferente. Então a gente colocou essa comparação, eu tirei a foto exatamente no mesmo local e a gente comparou essas fotos. E também, na época ainda do Conrado Bassanello, ele pediu para fazer um quadro, na época que já existia casa, só que o cenário ali da Rua Laura é totalmente diferente, né? Você tem a foto desse mostrando quadro. Já. E mostra a casa, a mesma casa, todo ao redor, a diferença que ficou. Mas assim, a família manteve. Eu acho que o mais importante disso que eu coloquei é como a importância daquela casa para a família e a história que aquela casa tem para a família. Elas me contaram várias histórias muito interessantes, né? Tanto do Conrado, da família, da esposa. E foi muito bom conhecer um pouco da história da casa, e a casa tem uma energia assim diferente, sabe? Mantém todo aquele conchego de antigamente, a mesma coisa, eu me senti que hoje, eu fui em 2018, recebida. Então, essa é a homenagem da Cláudia para a família do Conrado Bassanello. Sim, né? foi algo Agora, especial. nós reservamos para o final um filme. Um filme rodado na Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que os mais antigos com certeza assistiram, Sai da Frente. Muitas vezes ao longo do nosso trabalho se falou que foram feitas algumas imagens desse filme aqui em Santo André. Mas a gente nunca teve a oportunidade de ir atrás e descobrir, e a Cláudia descobriu. São imagens do filme Sai da Frente de 1952, na esquina da General Glicério com a Siqueira Campos, lá longe, lá perto, quase no bairro Casabranca. Descreve pra gente essas cenas, Cláudia. A descoberta desse vírus, ele já existia, mas eu conheci mais em detalhes porque os participantes do grupo me mostraram. Eu coloquei uma foto de um dos prédios que aparece no filme e eles me indicaram e eu fui ver o filme. E é bem interessante porque mostra ainda prédios que ainda estão até hoje lá. Então a gente vê a rua, ele passa de carro pela General Glicério ali, então a gente vê aquele cenário de Santo André antigo que é totalmente, se manteve alguns prédios ali, mas assim, é outra cidade, né? Uma cidade mais pacata, mais tranquila. E algo interessante também que marcou na época que foi a Padaria Leão. Essa Padaria Leão, ela aparece, uma parte dela durante esse filme. Então foi muito legal porque eu não encontrei uma foto da Padaria Leão, apenas uma, meio de longe assim, e ver esse cenário ver num filme é diferente também do que uma foto, né, Ademir? Você vivencia muito mais ali. Então assim, foi interessante também ver, e eu recomendo todos a verem o filme, porque para conhecer melhor um pouquinho como era, e de curiosidade também, né? Claro. É um filme que pra gente tem por trás de todo o filme, existe um cenário que a gente se interessa, que é a história de Santo André e de como era naquele período a cidade. Tá certo. Então, o Mazzaropi, a presença do Mazzaropi em Santo André está aqui recuperado pela Cláudia. E a gente lança uma proposta, uma sugestão ao pessoal de São Bernardo. A Vera Cruz, né? Até hoje os estúdios estão lá em São Bernardo. A primeira fase do Mazzaropi os primeiros filmes foram rodados lá. E ele fez várias imagens da cidade. O Largo da Matriz, a Via Anchieta, né? Então que o pessoal de São Bernardo vai atrás, né? E venha mostrar para a gente exatamente esses locais, para a gente imortalizar mais ainda em termos de participação em Santo André, no Grande ABC, de Amácio Mazzaropi, né? Que foi entrevistado maravilhosamente bem há muitos anos pelo nosso saudoso editor-chefe, o Fausto Polese, o Mazzaropi. E para Cláudia, eu quero que você volte mais vezes. Obrigada. Traga essas novidades, né? Que você está fazendo um trabalho fantástico, você está construindo a memória da sua cidade, da cidade que os seus pais adotaram, que vieram do interior, né? E isso não tem preço que pague.
é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito linda. Parabéns. Obrigada. E eu gosto muito porque cada vez que a gente começa a descobrir alguma coisa diferente, algum comentário de um participante, eu também, muitas coisas que eu não conheço, por exemplo, a Travessa Lucinda. Eu descobri esta semana o porquê do nome Lucinda, que é da fábrica Ipiranguinha. Sim. Então eu encontrei recortes de jornais no Ipiranguinha, onde eles chamam a fábrica como Lucinda, e a gente conhece mais como Ipiranguinha, né? Isso mesmo. E aí, por isso, a relação com a Travessa Lucinda. Então, essas coisas, Ademir, me fascinam muito, porque é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai montando. Um dos né? quebra-cabeças, falando em mulher, né? Lucinda é o nome da fábrica, Travessa Diana. Quem foi Diana, né? Sim. Essa travessinha que começa na Bernardino de Campos, vem até a 15 de novembro, nos baixos dos viadutos do sistema trópico. Dizem que foi uma empregada do Antônio Queiroz dos Santos, então, mas a gente não sabe nada da Diana. Agora, antes de terminar, ainda há uma novidade. O Museu de Santo André, dessa batalhadora Maíra, né? Sim, a Da Maíra. está produzindo uma nova exposição. Sim. Vamos furar o museu e contar pra gente? Vamos, Que com exposição que é certeza. essa, Cláudia? É uma exposição, é uma iniciativa muito legal do museu, que eu também convido a todos para acessarem a página do museu, que ali você vai encontrar o convite para participar. Então, vai ser feita uma exposição, essa exposição vai ser sobre pessoas que participaram do dia a dia da cidade, que são indicadas por outras pessoas da população. Então, essa é a primeira fase. Vão ter duas fases, né? A primeira fase é essa de seleção de... As pessoas vão indicar outras pessoas, enviar os contatos e o museu vai selecionar e contactar essas pessoas para uma nova exposição. Pessoas que, de certa forma, todos nós, né, estamos ligados à história da cidade. E sempre a gente vai encontrar alguém para indicar. Então, mais detalhes na página do Facebook do Museu de Santo André, é possível encontrar sobre isso. É uma iniciativa que eu acho que todos devem participar, porque todos nós conhecemos pessoas importantes para a história da cidade de você, por exemplo. E eu acho que vale a pena participar, indicar. E é só acessar a página mesmo do museu. Maria Cláudia Ferreira, obrigado de você Obrigada a você. voltar aos nossos estúdios. Sucesso na sua profissão de farmacêutica, de pesquisadora. Obrigada. E continue nesse trabalho maravilhoso ligado à nossa história, a história de Santo André. Muito obrigada, Ademir, pela participação. Semana que vem a gente está aqui de volta, né? Falando dessa história linda que é a história de Santo André, de São Caetano, de São Bernardo de Diadema, Mauá, Utinga, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba. Até lá!